Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia 25 de maio de 2026. Estamos fazendo a leitura do livro do Êxodo. Hoje, o capítulo 4. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, minha irmã. Já peço que você separe na sua Bíblia. E já vamos clamar a presença do Espírito Santo para que a graça de Deus aconteça na minha e na sua vida através da palavra, que essa palavra entre em nosso coração, nos cure, nos liberte e através de nós toque nossas famílias e seja derramado muitas bênçãos sobre nós. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Capítulo 4 do livro do Levítico. O Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas, dize-lhes: quando um homem tiver pecado involuntariamente contra uma prescrição do Senhor, fazendo uma das coisas que ele proibiu, se aquele que tiver pecado for um sacerdote ungido, de maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor por sua transgressão um novilho sem defeito como sacrifício de expiação. Levará o novilho diante do Senhor à entrada da tenda de reunião, porá a mão sobre a cabeça do touro e o imolará diante do Senhor. O sacerdote ungido tomará o sangue do touro e o levará à tenda de reunião. Mergulhará o seu dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do Senhor, diante do véu do santuário. Em seguida, porá o sangue nos chifres do altar dos perfumes aromáticos que está diante do Senhor na tenda de reunião, e derramará o resto do sangue do touro ao pé do altar dos holocaustos, que está à entrada da tenda de reunião. Tirará a gordura do touro imolado pelo pecado, tanto que envolve as entranhas como que adere a elas, os 2 rins com a gordura que os envolve na região lombar e a pele que recobre o fígado, a qual será desprendida de junto dos rins. Fará como se faz com o touro do sacrifício pacífico, e queimará tudo isso no altar dos holocaustos. Mas o couro do touro, sua carne, sua cabeça, suas pernas, suas entranhas e seus excrementos, enfim, todo o touro, o levará para fora do acampamento, em lugar limpo, onde se jogam as cinzas, e o queimará sobre lenha. Será queimado sobre um monte de cinzas. Se foi toda a Assembleia de Israel quem pecou involuntariamente por inadvertência, cometendo alguma ação proibida pelos mandamentos do Senhor, tornando assim culpada, se o pecado cometido por ela vier a ser conhecido, a Assembleia oferecerá em sacrifício de expiação um novilho que se conduzirá diante da tenda de reunião. Os anciãos da Assembleia porão suas mãos sobre a cabeça do touro, o qual será imolado diante do Senhor. O sacerdote ungido levará o sangue do touro à tenda de reunião, mergulhará seu dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do Senhor, em frente do véu. Porá o sangue nos chifres do altar que está diante do Senhor na tenda de reunião, e derramará o resto do sangue ao pé do altar dos holocaustos, que está à entrada da tenda de reunião. Tirará toda a gordura do touro para queimá-la sobre o altar. Fará desse touro o que se fez com o novilho imolado pelo pecado. É assim que o sacerdote fará a expiação por eles, e serão perdoados. Levará depois o touro para fora do acampamento e o queimará como o primeiro.
Esse é o sacrifício pelo pecado da Assembleia. Se foi um chefe quem pecou, cometendo involuntariamente uma ação proibida por um mandamento do Senhor, seu Deus, tornando-se assim culpado, trará para sua oferta um bode sem defeito. Logo que tiver tomado consciência de seu pecado, porá a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imolam os holocaustos diante do Senhor. Esse é um sacrifício pelo pecado. O sacerdote com o dedo tomará o sangue da vítima oferecida pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar dos holocaustos, e derramará o resto do sangue ao pé desse altar. Queimará em seguida sobre o altar toda a gordura, como a dos sacrifícios pacíficos. É assim que o sacerdote fará pelo chefe a expiação de seu pecado, e ele será perdoado. Se for alguém do povo quem pecou involuntariamente, cometendo uma ação proibida por um mandamento do Senhor, tornando-se assim culpado, trará para sua oferta uma cabra sem defeito, pela falta cometida, logo que tiver tomado consciência de seu pecado, porá a mão sobre a cabeça da vítima oferecida pelo pecado, e a imolará no lugar onde se imolam os holocaustos. Em seguida, o sacerdote molhará o dedo no sangue da vítima e o porá sobre os chifres do altar dos holocaustos, derramando o resto ao pé do altar. Tirará toda a gordura, como se fez no sacrifício pacífico, e a queimará no altar, como agradável odor ao Senhor. É assim que o sacerdote fará expiação por esse homem, e ele será perdoado. Se for um cordeiro que oferecer em sacrifício pelo pecado, oferecerá uma fêmea sem defeito, por a mão sobre a cabeça da vítima oferecida pelo pecado, e a imolará em sacrifício de expiação no lugar onde se imolam os holocaustos. Em seguida, molhará o dedo no sangue dessa vítima oferecida pelo pecado, e o porá sobre os chifres do altar dos holocaustos, derramando o resto do sangue ao pé do altar. Tirará toda a gordura como se tirou a do cordeiro do sacrifício pacífico, e a queimará no altar entre os sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor. É assim que o sacerdote fará a expiação pelo pecado cometido por esse homem, e ele será perdoado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.